Bom dia! Na presença do Senhor Jesus, iniciamos mais um dia para a glória do Senhor. Hoje, o nosso 11º dia desse propósito de 21 dias de oração. A palavra do Senhor para o nosso coração, para o nosso elevo espiritual, fortalecimento espiritual, direcionamento espiritual. A palavra de hoje vem até como resposta de Deus para o nosso coração. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, minha irmã, ela se encontra no livro dos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Palavra de Deus para o nosso coração hoje. Fé inabalável. Hoje nós vamos falar sobre fé. E esse assunto fé é maravilhoso, porque se não for o maior, com certeza um dos maiores desafios que nós temos enfrentado nesses dias. Colocar a nossa fé em ação, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, os enfrentamentos do dia. Vivemos tempos de incertezas, de inseguranças, de mudanças muito rápidas e de muitos medos. A cada dia nós somos confrontados por situações que desafiam nossa confiança em Deus. E é exatamente nesses momentos que a fé inabalável ela se revela. Fé não é apenas acreditar em Deus ou acreditar que Deus existe. Fé é confiar nele mesmo quando tudo parece contrário. É permanecer firme quando os ventos sopram forte. É enxergar o invisível e descansar na promessa mesmo quando o cumprimento ainda não veio, ainda não aconteceu. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve para os crentes que estavam sendo perseguidos e, por conta da perseguição, tentados a desistir da caminhada, tentados a desistir da promessa de Deus. Ele então apresenta a fé como certeza e convicção, uma convicção tão firme que transforma a forma de viver. Hoje, o Senhor quer restaurar em nós essa fé inabalável, uma fé que não desiste, uma fé que não retrocede, uma fé que não se abala diante das lutas. E para isso, para esse assunto tão maravilhoso, tão essencial, para esse assunto tão exclusivo para o nosso dia de hoje, eu quero abordar esta palavra, eu quero dividir esta palavra em 3 pilares que caracterizam uma fé inabalável. O tema de hoje é fé inabalável, crendo mesmo não vendo. E o primeiro pilar é esse: a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé não é emoção, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Ela não depende do que nós sentimos, mas daquilo que Deus falou. A fé não tem nada a ver com sintoísmo, eu estou sentindo isso ou aquilo, não. A fé não depende do que nós sentimos, mas depende daquilo que Deus falou. A base da nossa fé tem que ser aquilo que Deus falou.
Abraão creu na promessa, mesmo quando o seu corpo e o de Sara já estavam amortecidos. Ele não tinha provas, mas ele tinha uma palavra de garantia de Deus, uma palavra de promessa vinda da parte do Senhor. E isso bastou. Muitos desanimam porque olham para as circunstâncias, mas a fé inabalável olha para o Deus que prometeu. Fiel é o que prometeu. O mesmo autor, escrevendo Hebreus 10 e 23, ele diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meu irmão, minha irmã, fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que te entregou a promessa. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Talvez uma cura, uma resposta, uma porta aberta, e nada mudou. Mas se Deus falou, isso basta. Continua crendo. A promessa, ela tem prazo no céu. Mesmo que você não veja, mas o relógio de Deus está em seu favor, trabalhando em seu favor. A promessa tem prazo no céu. A promessa está perto de se cumprir na sua vida. O segundo pilar que caracteriza uma fé inabalável é esse. A fé é a convicção do invisível. Crer antes de ver. Porque ele continua dizendo, e a convicção de fatos que não se veem. O mundo diz para mim e para você que nós temos que ver para crer. Mas a fé, ela diz completamente o contrário. Ela diz que nós temos que crer para então ver. Noé construiu uma arca antes de cair a primeira gota de chuva. Josué deu voltas em Jericó quando os muros ainda estavam de pé. Todos agiram pela convicção do invisível. Eles não esperaram a prova, eles confiaram na promessa. Eles não esperaram acontecer, eles esperaram e confiaram na promessa. Fé inabalável é quando você continua orando, mesmo sem ver mudança. É quando você continua servindo, mesmo sem reconhecimento. É quando você continua confiando, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. A fé inabalável, ela transforma o invisível em direção e não em dúvida. Você não vê o vento, mas sente a sua força. É assim com a fé. Terceiro pilar que caracteriza uma fé inabalável. A fé é provada, mas permanece firme. Os heróis da fé não viveram uma vida fácil. Hebreus 11 mostra e fala de pessoas que venceram, mas também fala de pessoas que sofreram por crer. Sofreram pelo simples fato de crer, de confiar. A fé verdadeira não é ausência de luta, mas é perseverança em meio à luta. Essa é uma fé inabalável prática. Saber que nós não estamos isentos de luta. Saber que não está isento a nossa vida de sofrer o impacto das adversidades. Mas é a perseverança em meio à luta. Daniel teve fé dentro da cova dos leões. A fé que Daniel demonstrava ter do lado de fora da cova dos leões, ela permaneceu inabalável quando ele estava dentro da cova dos leões. A fé inabalável, ela se mantém firme,
mesmo que o ambiente mude, mesmo que a circunstância mude, mesmo que a situação mude, mesmo que o desfavorável aconteça. Os amigos de Daniel, a saber, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se mantiveram fiel dentro da fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. Eles mantiveram a sua fé inabalável. E aquele que acrescenta a fé, aquele que é o autor da fé, aquele que acrescenta a fé na nossa vida, aquele que é a base, que é a primícia da nossa fé, mesmo em meio a esse ambiente, ele se faz presente na nossa vida, ele se revela. O próprio rei, quando olha para dentro da fornalha, ele questiona: mas não foi lançado 3? Eu estou vendo um 4º homem. Pois é assim, a fé é inabalável. A fé é inabalável. Ela faz com que o Senhor se mantenha e se revele na nossa vida em momentos de tanta dificuldade. Paulo também teve fé, uma fé inabalável, juntamente com Silas, na prisão, aprisionados, acorrentados. A fé inabalável foi a mola propulsora que, em meio àquele ambiente, fez com que Paulo e Silas, ao invés de murmurar e de questionar, escolhessem orar e louvar o nome do Senhor. O ambiente não foi capaz de roubar a fé inabalável desses homens, de mudar a confiança desses homens. A fé inabalável, ela não se mede quando tudo vai bem, mas sim quando tudo desaba. E mesmo assim você diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado, eu sei aonde está a minha fé. 2 Timóteo, a carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, nos traz um versículo lindo, uma palavra de promessa linda, que diz assim, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha que palavra de fé, uma palavra linda para a nossa vida. Quando a fé é testada, ela não enfraquece, ela amadurece. Quando a fé é testada, o fogo da provação não destrói a fé, ele purifica. Deus está nos levando a um nível mais profundo de confiança. Ele quer fazer com que eu e você venhamos depender, mas uma dependência não do que sentimos, mas uma dependência do conhecimento sobre Ele, de experiência diária com Ele. Queridos, Deus nos chama hoje a viver uma fé inabalável, uma fé que confia mesmo quando não entende, uma fé que permanece mesmo quando os ventos sopram contrário, uma fé que descansa mesmo quando o tempo parece demorar. A fé inabalável, ela não nasce da força humana, mas da revelação de quem Deus é. Por isso, a sua fé depende do tamanho não depende do tamanho do seu problema, mas ela depende do tamanho do seu Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele não falhou com Abraão, com Noé, com Moisés, e Ele não vai falhar com você.
Talvez você esteja cansado, tentando manter a fé em meio a essa demora, a essa dor, a essa incerteza. E hoje, em especial, nesse 11º dia, o Espírito Santo nos convida a descansar novamente nas promessas feitas pelo Senhor na nossa vida. Ele quer reacender em nós a chama da confiança. E para isso nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então coloque hoje a sua fé. Vamos colocar a nossa fé novamente no Senhor, porque Ele, e somente Ele, é digno de toda a nossa confiança. Vamos confiar no Senhor. Vamos exercitar e praticar essa fé inabalável, uma fé segura, uma fé confiante, uma fé que não é emoção, mas é uma certeza, uma fé que contraria o que o mundo diz. Nós vamos continuar crendo mesmo não vendo. Nós vamos crer antes de ver. Nós vamos permanecer firme mesmo quando a nossa fé ela é provada. Então coloque a sua confiança, deposite a sua confiança nesse dia de hoje. Reacenda a sua confiança, porque só o Senhor é digno dessa confiança. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. Se alimente desta breve palavra, mas eu sei que ela tem poder de alimentar e sustentar todo o seu dia. Mas um dia se inicia, um dia de grandes desafios, um dia de grandes decisões, tomada de grandes decisões, um dia de grandes escolhas, e que você escolha prosseguir, que você decida se manter em pé e lutando, que você escolha se manter na presença do Senhor, colocando esta fé inabalável em ação. Deus abençoe o seu dia. Tenha fé. O Senhor está vindo na tua direção. O Senhor está agindo. Você não está vendo, você pode até não estar sentindo, mas creia, Ele está agindo, Ele está fazendo por você. Fiel é quem te prometeu, e que quem te prometeu não é homem igual a você, limitado igual a você. Quem te prometeu é soberano, é fiel, é maravilhoso, poderoso e eterno. Quem te prometeu foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero orar por você. Pai querido, eterno e santo, acrescenta a nossa fé. Pai querido, eterno e santo, fortalece a nossa fé. Pai querido, eterno e santo, estruture a nossa fé na tua presença, e com os olhos da fé possamos ver o teu braço forte agindo em prol da nossa vida, despedaçando toda barreira, toda muralha, todo impedimento, despedaçando toda ação intencional contra a nossa vida, despedaçando toda ação do inimigo das nossas almas, despedaçando todo o ferrolho de bronze, todo arco, todo dardo inflamado do maligno, lançando por terra toda obra contrária, toda oração contrária, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, projetos malignos, palavras de maldição, lançadas contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra nossos filhos, contra os nossos sonhos. Palavras que decretaram a nossa derrota, que caia por terra. Pai querido, o Senhor é o único que tem poder para mudar e transformar toda maldição em bênção,
E nós colocamos a nossa fé inabalável em ação, crendo no Teu poder que em nós opera, entregando nas Tuas mãos o dia de hoje, confiando que o dia de hoje vai ser o melhor dia da nossa vida, dia de resposta, dia de surpresa, dia de livramento, dia onde nós vamos ver o Teu agir em prol da nossa vida, dia de portas abertas, dia de milagre, dia de cura divina, dia onde o Senhor vai repreender este caroço, este nódulo no seio dessa irmã, este sangramento, esta dor na cabeça desse irmão. O Senhor é o único que tem o poder de mudar a circunstância e de mudar a história da nossa vida. Pai querido, recebe do nosso dia, esta oração. Recebe, Senhor. Recebe o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Recebe a nossa adoração. Se revele a nós nesse dia como Deus protetor, provedor, ajudador, como socorro, porque nós precisamos do socorro. E nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sê conosco, Pai querido, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe o seu dia, e como tenho dito nesses dias, se permita ser socorro e salvação de Deus na vida de alguém. Envia esse áudio, envia esta palavra. Certamente alguém que está precisando ouvir sobre fé vai ser edificado e fortalecido. Meu irmão, Deus abençoe seu dia. Minha irmã, Deus abençoe o seu dia. Se prepare para ver e viver o sobrenatural de Deus por esses dias na sua vida. E conte o testemunho, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor. Se prepare, tem surpresa de Deus chegando para você, chegando para a tua casa, em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.